Muito bem, pessoal. Nós vamos começar a terceira parte da nossa aula respondendo algumas dúvidas que me foram enviadas durante a aula anterior. Então, o Reginaldo pergunta, paciente com sensibilidade à hidralazina e dihidralazina, uso o que no lugar dessa droga? Reginaldo, na verdade, não é uma indicação ou uma contraindicação absoluta o uso de nitratos. Tá? Nós não gostamos porque existe um risco potencial de intoxicação fetal, né, pelos metabólitos do nitroprussiato, dos nitratos de maneira geral. Entretanto, se você não pode utilizar a hidralazina, você pode utilizar o nitrato, né, como sendo uma segunda opção para uma droga de ação rápida. Né? Então, numa situação de sensibilidade à hidralazina, aqui uma experiência pessoal, eu nunca encontrei, não que não exista, a sua pergunta não faça sentido, mas eu particularmente, nunca tive que deixar de prescrever hidralazina por essa questão. Né? Mas caso seja necessário, você pode abrir mão dos nitratos como droga de ação rápida. Tá bom? A Mirella pergunta se pode ocorrer síndrome HELP na ausência de DHEG. Na verdade, não, Mirella. A síndrome HELP, né, ela é uma síndrome consequente, né, um agravamento, uma complicação do DHEG. Tá? Então, a doença hipertensiva específica da gestação, o que pode acontecer é que ela não estava diagnosticada previamente. E você faz os diagnósticos praticamente ao mesmo tempo. Tá? Se você não tem, a paciente está normotensa, não tem proteinúria, a pressão nunca subiu, você vai pensar num diagnóstico diferencial. Tá? Dentre aqueles que eu apresentei para vocês. Tá bom? O Henrique. No caso hipotético de uma gestante com 30 semanas apresentar síndrome HELP como diagnóstico confirmado, e se for optada por uma conduta expectante, que nós comentamos que é uma situação de exceção, 30 semanas já está mais do que viável, já está na hora de fazer o parto, né? Então eu entendi que você colocou que é uma situação hipotética, né? Mas, enfim, bem hipotética. Deve ser realizada a corticoterapia para amadurecimento pulmonar do feto com betametasona junto com a dexametasona ou só uma das opções? Não, fazer as duas coisas. Tá? Lembrar que você só faz o corticoide de benefício materno quando as plaquetas estiverem menores que 50 mil. Tá? Se você tem plaquetas acima de 50 mil e as outras alterações da síndrome HELP, não precisa da corticoterapia com dexametasona endovenosa. Tá? E você faz, de qualquer maneira, a de benefício fetal, que é feita por uma dose maior, são 2 dias, por uma via intramuscular. Tá bom? A Thaís pergunta, dosa-se magnésio com que frequência durante o tratamento da eclâmpsia? Não se dosa. Tá? Na verdade, se faz controle clínico da forma que eu descrevi para vocês. Análise de reflexo patelar, né? Frequência respiratória e controle de diurese. Tá? Não precisa, não é preconizado fazer medida de magnesemia de tempos em tempos. E a Ana Luísa, acho que a Ana Luísa acabou colocando uma questão, se não a mesma, muito semelhante do que eu discuti com vocês. Qual a conduta inicial em caso de paciente de 20 anos, primigesta, que dá entrada na emergência em crise tônico-clônica, idade gestacional de 39 semanas, pressão arterial 170 por 110, batimentos cardíacos fetais de 122, contrações ausentes, tônus uterino normal, colo posterior, longo, fechado e sem perdas vaginais. Veja, é uma eclâmpsia, né? Paciente que está hipertensa, está com a pressão de 110, 170 por 110, está numa crise tônico-clônico generalizada, portanto é uma eclâmpsia até a prova em contrário, que está com o feto em boas condições, o batimento cardíaco fetal está normal e não tem contrações. Né? Neste caso, a primeira conduta é administrar sulfato de magnésio e hidralazina venosa, que é aquele algoritmo que nós falamos, oxigenação, sulfato de magnésio, controle hipertensivo e controle de alterações funcionais e depois parto. Lembrando que o parto não é uma indicação absoluta de cesárea. Você pode indicar o parto pela via obstétrica, tá bom? Então, na questão que você me apresentou, você me colocou em alternativas, a alternativa que eu assinalaria era a alternativa A, administrar sulfato de magnésio e hidralazina venosa. Tá? Acho que, se não a mesma questão, uma questão extremamente semelhante à que nós discutimos aqui no final da aula, tá bom? Vamos então começar
a discussão a respeito dos sangramentos genitais da segunda metade da gestação, onde nós vamos falar então de alguns assuntos também extremamente importantes para as provas de final de ano. Quando eu falo de sangramentos de segunda metade, eu falo em placenta prévia, em descolamento prematuro da placenta, em rotura uterina, em rotura de seio marginal e rotura de vasa prévia. Placenta prévia. Então, a definição de placenta prévia é a inserção da placenta no segmento inferior do útero após a 26ª, 28ª semana de gestação, que tem uma incidência de 1 para cada 200 gestações, cerca de 0,5%, e é 5 vezes mais frequentes em multíparas. Por que eu só defino placenta prévia após a 26ª semana? Porque antes disso, a placenta pode estar na região do segmento inferior. Mas nesses casos, eu vou chamar de placenta de inserção baixa. Não é sinônimo placenta prévia e placenta de inserção baixa? Não. A placenta de inserção baixa é a posição da placenta no segmento inferior antes de 26 semanas. E nessa situação, pode ocorrer um mecanismo que nós conhecemos por migração placentária. Esse termo é um termo ruim, mas é o que nós utilizamos. O que é a migração placentária? Conforme o útero vai aumentando, ele vai crescendo, a placenta acompanha esse crescimento. Então ela estava na região do segmento inferior, e conforme o útero vai crescendo, ela se distancia do segmento inferior. E vai ficar no corpo uterino, por exemplo. Tá? E você vai dizer que é uma placenta prévia quando ela se encontra após a 26ª semana no segmento inferior do útero, na região onde fora da gravidez é chamado de istmo, que é a transição do colo para o corpo uterino. A classificação, ela pode ser centro total, quando a placenta recobre totalmente o colo uterino, pode ser centro parcial, quando ela recobre parcialmente o orifício interno do colo, ela pode ser marginal, quando a borda placentária tangencia, fica na margem do orifício interno do colo, e lateral, quando a placenta está no segmento inferior, porém ela não alcança o orifício interno do colo. Então, se você olhar as figuras aí, olha, vamos acompanhar comigo. A figura A é a placenta centro total. A placenta está totalmente recobrindo o orifício interno do colo. Nós temos a situação B, onde ela recobre parte do orifício interno. Então ela ultrapassa a margem do orifício, mas não fica totalmente sobre ele. Fica parcialmente, é centro parcial. Nós temos a situação C, onde a borda placentária fica na margem do orifício interno. É a placenta prévia marginal. E nós temos, finalmente, a placenta prévia, que a borda placentária fica em até 7 centímetros do orifício interno. Então ela fica acima do orifício em até 7 centímetros. Então você vê lá o laudo de ultrassom. Placenta que distancia 2 centímetros do orifício interno do colo. Que placenta é essa? Lateral. Placenta prévia lateral. Tá? Então, até 7 centímetros, placenta prévia lateral. A etiologia, essa frase está no livro do professor Rezende, professor Jorge de Rezende. Ele diz assim, olha, se o endométrio do corpo uterino está doente, lesado, infectado ou pobremente vascularizado, o ovo procura atingir zonas sadias no rumo das porções inferiores do útero. Então seria isso. Se o ovo, o embrião, ele vai nidar, ele vai grudar no corpo uterino. Só que em algumas situações o corpo uterino está doente, está lesado, está infectado, tem sinéquias, está pobremente vascularizado. O que esse embrião faz? Ele vai para baixo tentando encontrar localizações mais apropriadas para a sua nidação. Tá? Então, são considerados fatores de risco, fatores associados à placenta prévia. A idade materna avançada, acima de 35 anos, não se sabe exatamente o porquê. Na verdade, foi encontrado este fator nos estudos epidemiológicos. Se observa que pacientes mais velhas têm maior chance de placenta prévia, tá certo? Multiparidade, cesárea anterior, cicatriz uterina que não de cesárea, então, por exemplo, uma miomectomia, curetagens uterinas repetidas, gemelaridade e tabagismo.
Então, mulheres, pacientes com estas características têm maiores riscos de ocorrência de placenta prévia. O quadro clínico, isso é muito importante, é isso que cai na prova, eu quero que você faça um asterisco nesse slide aí no seu caderno. Quadro clínico de placenta prévia. É uma hemorragia genital indolor, sem causa aparente, cuja cor é vermelho vivo, o início e o cessar do sangramento são súbitos, os episódios tendem a ser repetidos e mais graves, e o tônus uterino é normal. Então, vamos dar um exemplo. O paciente tem uma placenta prévia. Com 29 semanas, ela está sentada no sofá assistindo televisão. Começa a sangrar. Ah, mas o que aconteceu? Nada, começou a sangrar. Ela não caiu, não bateu a barriga, não levantou, não teve relação... Não, ela estava sentada vendo TV e começou a sangrar. E depois de sangrar, geralmente sangra pouco na primeira vez, parou de sangrar depois de 5 minutos. Foi ao banheiro, não tinha mais nada. Então, começou do nada e terminou do nada. Aí, com 32 semanas, ela tem um novo episódio. Está lá, enxugando a louça, começa a sangrar. Ela fica preocupada, vai no hospital, chegou no hospital, parou o sangramento. Começou do nada, parou do nada. E daí, com 35 semanas, ela tem um outro sangramento aí em grande quantidade e vai para o hospital, tem que fazer o parto. O que é isso? É um sangramento repetido, é um sangramento indolor, sem causa, então não teve nada que ocasionou o sangramento, que algumas vezes o sangramento para, não é obrigado que ela tenha 3 sangramentos por gestação, ela pode ter o primeiro, grande quantidade, grave, já tem que fazer o parto, mas pode acontecer do sangramento se repetir de tempos em tempos, tá? E quando o sangramento para, também para sem que nada tenha sido feito. Não fui eu lá que dei um remédio, não fui eu lá que fiz um tratamento que o sangramento parou. Ele parou sozinho. Então, este é o quadro clínico clássico de placenta prévia e é isso que cai na prova. Eles colocam paciente jovem, grávida, tercigesta, com 30 semanas, procura o pronto-socorro com história de sangramento vaginal. Ao exame físico, nega dor, não tem contração, o feto está bem. E uma coisa importante, o tônus uterino é normal. Isso diferencia nas provas o DPP. Quando eles querem na prova dizer que o descolamento prematuro de placenta, eles vão colocar que o tônus uterino está aumentado no DPP. E o tônus uterino está normal na placenta prévia. Então, isso eu quero que você fixe. Porque isso cai na prova dessa maneira, é esta informação que eles vão abordar em 80% das vezes. Tá? O diagnóstico, ele vai ser clínico. Então você vai levar em consideração a anamnese, levar em consideração o que ela te conta de história, de como aconteceu o sangramento, do que ela estava fazendo, os fatores de risco associados que ela tem, então são os antecedentes pessoais e obstétricos. No exame físico, você vai avaliar se o útero está com o tônus normal, se o batimento cardíaco fetal é normal. Vai fazer exame físico especular, obrigatoriamente. Já respondi questão dessa essa semana aí, essas semanas atrás. Me perguntaram se no exame físico obstétrico o exame especular é obrigatório. Sim. O especular sempre é obrigatório. O toque, que é facultativo. Ah, mas eu não vou tocar antes de fazer o especular? Jamais. Jamais. Exame físico obstétrico, primeiro é espéculo, depois é o toque. Ah, mas por quê? Porque eu não vou tocar o que eu não estou vendo. Está sangrando, eu não sei onde está sangrando. Eu não sei se é uma laceração na vagina, não sei se é um tumor de colo, não sei se é uma placenta prévia. Como é que eu vou tocar sem ver o que eu estou tocando? Então, na placenta prévia, você vai primeiro fazer o especular,
E depois, com muito cuidado, com muita calma, preferencialmente no ambiente cirúrgico, o toque vaginal. Então, o contrário, se perguntarem assim, na placenta prévia é proibido fazer toque vaginal? Não, proibido não é. Mas ele deve ser feito depois do especular, preferencialmente no ambiente cirúrgico e com muita cautela. Isso também foi questão de prova anos atrás. Tudo bem? Bom, o diagnóstico definitivo, sem nenhuma dúvida, é realizado por meio da ultrassonografia. Tá? A ultrassonografia é o exame que define o diagnóstico de placenta prévia. Claro, nós mostramos aqui que a placenta, de acordo com a sua localização, eu chego ao diagnóstico de placenta prévia. Quem vai me dizer se está a placenta no segmento inferior, se está em cima do orifício, se está do lado do orifício? Quem que é? O super-homem com visão de raio-x? Não, é o ultrassom. É o ultrassom. Então, para a confirmação de diagnóstico, o ultrassom é obrigatório. Porque é ele que vai determinar o diagnóstico e, digamos, a subclassificação do diagnóstico. Se é centro total, centro parcial, marginal ou lateral. Tá? Em algumas situações, nós podemos utilizar a ressonância nuclear magnética. Eu vou antecipar para vocês que existe uma correlação bastante importante entre placenta prévia e acretismo placentário. Acretismo placentário é uma situação na qual a placenta invade o miométrio, invade o útero de maneira geral. Vou falar para vocês na próxima aula, na semana que vem, daqui a um mês mais ou menos, se não me engano, que o tecido trofoblástico, ele tem a característica de invasão. Eu costumo comparar, de uma maneira inadequada, mas só para você entender, o tecido trofoblástico como um tecido tumoral. Ele invade. Ele tem a capacidade de quebrar as células, quebrar os tecidos e infiltrar na profundidade. Por que ele não infiltra? Por que a mulher não sai pela boca a placenta? A placenta vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque existe uma defesa do organismo feminino chamada decídua. Decídua é o endométrio da mulher que, na gravidez, sofre uma alteração histológica e esta alteração faz com que haja uma proteção à invasão do trofoblasto. Então, a decidualização, a transformação do endométrio em decídua, leva a uma proteção do útero à invasão do trofoblasto. Está claro isso? O que acontece é que na região do segmento inferior, a decidualização é imperfeita. Ela não ocorre da mesma maneira que ocorre no corpo uterino. Então, a placenta, quando posicionada no segmento inferior, ela tem o maior risco de invadir além do endométrio. Antigamente utilizávamos placenta acreta, percreta e increta. Né? Increta e percreta, que era endométrio, miométrio e serosa. Hoje em dia nós não utilizamos mais esses termos. Hoje em dia nós utilizamos acretismo placentário para todos os tipos de invasão, quando ele vai além da camada funcional do endométrio ou da decídua. Tá ok? A ressonância nuclear magnética é um exame melhor para ver acretismo placentário do que o ultrassom. Então, em algumas situações onde se há a suspeita de acretismo placentário, acompanhando um quadro de placenta prévia, nós solicitamos uma ressonância nuclear magnética. Tá? Mas não é um exame obrigatório para que se faça em todas as gestações. O diagnóstico diferencial, ele se dá primeiramente com o descolamento prematuro de placenta. Então, o diferencial mais importante da placenta prévia é o DPP. Tá? Quais são as outras possibilidades? Rotura uterina, rotura de seio marginal, rotura de vasa prévia, lesões cervicais, então pólipos, tumores, e lesões em vagina ou em vulva. Situações que podem ocasionar um sangramento vaginal. Tá? A conduta. Num feto pré-termo,
o feto abaixo de 37 semanas, você vai interná-la, você vai avaliar os sinais vitais maternos, o sangramento genital e a vitalidade fetal. Como sempre, o que vai determinar o parto é a condição da mãe e a condição do feto. Ok? Você vai fazer corticoterapia entre 26 e 34 semanas. Então, se estiver nessa faixa de idade gestacional, vai fazer corticoide. Qual corticoide? De benefício fetal. Então, betametasona, 12 miligramas intramuscular, uma vez ao dia por 2 dias. Que nós falamos na aula anterior. Tá? E você vai fazer o parto com 37 semanas. Não, mas ela está internada e teve um sangramento em grande quantidade com 34 semanas. Poxa, veja, você vai fazer o parto naquele momento, não vai esperar até 37. Você vai esperar para 37 quando for possível. Não, mas está com 37 e 2 dias, não está sangrando. Posso esperar? Não, faço o parto. Ah, por que eu não posso esperar? Primeiro, porque ela não vai entrar em trabalho de parto, provavelmente. Ela não deve entrar em trabalho de parto. Segundo, ela pode ter um sangramento imotivado, um sangramento sem razão, de uma hora para outra, e até morrer. Então, se tem um feto de 9 meses, se tem um feto de 37 semanas, por que esperar? Faça o parto. Faça o parto, tá? Se é um feto de termo, como eu disse, a indicação é de fazer-se o parto, né? E a via de parto, ela é muito discutível. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Via de regra, na maioria esmagadora dos casos, a via de parto é cesárea. Entretanto, nos livros, academicamente falando, você pode fazer parto vaginal em uma situação. Qual? Placenta prévia lateral. Neste caso, você vai, assim que ela entrar em trabalho de parto, romper a membrana, romper a bolsa, porque aí, veja, você tem aqui o útero. Você tem aqui as membranas. Você tem aqui a placenta. A cabeça do feto está aqui, ó. Entrou em trabalho de parto, começou a ter dilatação, você vai lá e rompe a membrana. Porque rompendo a membrana, escoa o líquido e você espera que a apresentação desça, que a cabeça, aspas, encaixe. E ao encaixar a cabeça tampona, pressiona a borda da placenta e diminui a chance de sangramento. Então eu vou repetir. Placenta prévia lateral, academicamente falando, pode fazer parto por via vaginal. E tem que se ter o cuidado de romper a bolsa precocemente para que o polo cefálico comprima a borda placentária. Tudo bem? Vamos voltar. Sempre que a placenta prévia for centro total ou centro parcial, o parto é cesárea. Sempre. Mas o feto já morreu. Não importa. Sempre. Então já caiu na prova assim. São indicações absolutas de cesárea. Feto morto e placenta centro total. Isso é indicação de cesárea? É. Porque a placenta centro total, mesmo que o feto estiver morto, se você deixar a paciente ter trabalho de parto, o colo vai abrir, vai começar a sangrar, ela vai morrer. Ela mãe. Tudo bem? Então, placenta prévia sensulato não é indicação de cesárea. Mas placenta prévia centro total e centro parcial, mesmo com feto morto, é indicação de cesárea. Então, não faça essa confusão, não perca a questão de bobeira. Tudo bem? Complicações da placenta prévia. Apresentação anômala, então aumenta, por exemplo, o número de pacientes com apresentação pélvica, chega a 12% das vezes, pode levar a sofrimento fetal,
Sofrimento fetal, ele está relacionado com a quantidade de sangramento que ela perde. Pode ter hemorragias de terceiro e quarto períodos por atonia uterina. Pode ter acretismo placentário e mortalidade perinatal. Já falamos sobre o acretismo placentário. Vamos falar agora de descolamento prematuro da placenta. O DPP é uma separação abrupta da placenta normalmente inserida em gestação acima de 20 semanas e antes da expulsão do concepto. Vamos entender isso. Separação da placenta normalmente inserida. O que significa isso? Não pode ser placenta prévia. Se a placenta não está normalmente inserida, se ela está inserida no segmento, não pode ter DPP. Então, dá para ter ao mesmo tempo placenta prévia e descolamento da placenta? Não. Porque para ter DPP, a placenta precisa estar no corpo uterino. Por que acima de 20 semanas? Porque antes de 20 semanas é aborto, né? Não é descolamento prematuro de placenta. É aborto. Tá? E por que antes da expulsão do concepto? Porque depois do concepto é dectação, não é DPP. Vai nascer o feto, o que vai sair depois? A placenta. Então esse diagnóstico, esse conceito que parece meio confuso, na verdade ele é muito claro. Tá? E a incidência é de 0,5% a 1% das gestações. Quando falamos em causas, nós dividimos em dois grandes grupos. As causas traumáticas e as não traumáticas. As traumáticas representam menos de 20% das vezes. Menos de 20% das vezes. E temos como exemplos os acidentes automobilísticos, os traumas diretos no abdômen, então as quedas, as agressões, e manobras obstétricas, como versão externa, retração uterina intensa. Vocês lembram o que é versão externa? Versão externa, hoje em dia não se faz mais isso, mas se fazia antigamente. O feto estava em apresentação pélvica, e para você poder proporcionar um parto vaginal mais seguro, o obstetra tentava virar o feto dentro da barriga. Então, com as mãos por fora, por isso externa, né, ele tentava rodar o feto e transformar uma pélvica numa cefálica. Isso pode levar a descolamento prematuro de placenta. Como causas não traumáticas, nós temos mais de 80% das vezes. 80% das vezes. E nós temos como causas as síndromes hipertensivas. Já foi questão de prova. Qual é a causa mais associada ao DPP? Resposta era síndromes hipertensivas. É a causa disparada mais importante de DPP. Tá? Temos ainda os tumores e as malformações uterinas, DPP em gestação prévia, as trombofilias que podem ser adquiridas ou hereditárias, o tabagismo e uso de cocaína e a rotura prematura de membranas. Grifa de novo esse slide, põe um asterisco. Quadro clínico. Primeiro, hemorragia genital em 80% das vezes. Existe no DPP uma situação, que é uma situação meio estranha, que nós chamamos de hemorragia oculta. O que é a tal hemorragia oculta? A hemorragia oculta, ela ocorre quando você tem o descolamento da placenta, então está aqui a placenta com cordão umbilical, aqui está o feto, né? E você vai ter essa placenta que descola aqui no meio. Ela descola aqui no meio e começa a se formar aqui um coágulo retroplacentário. E esse sangue, ele não se exterioriza. Ele fica represado, ele fica preso aqui atrás da placenta, formando, repito, o que nós chamamos de coágulo retroplacentário. Isso, em 20% das vezes, é o que nós chamamos, e eu acho que é um nome equivocado, mas é o que mais se utiliza, hemorragia oculta. Tá? Então vamos dar um exemplo. A paciente chega no hospital se queixando de dor abdominal, de forte intensidade, a barriga dura, o útero hipertônico, com o tônus aumentado, um feto bradicárdico, ou que você não ausculta batimentos cardíacos fetais, que você examina e não vê sangue. Não tem sangramento. Isso elimina a hipótese de DPP? Não.
porque você pode estar frente a uma situação de hematoma retroplacentário, hemorragia oculta, que pode acontecer no escoamento prematuro de placenta. Então, o quadro clínico, hemorragia genital em 80% das vezes, dor abdominal súbita de intensidade variável, frequentemente de forte intensidade, hipertonia uterina, grifo com caneta amarela, hipertonia uterina, dificuldade de palpação e ausculta fetais, sofrimento fetal agudo, que podem ser desacelerações ou bradicardia persistente, e a bolsa das águas pode estar tensa e com hemoâminio. Como é que funciona isso? Gente, a membrana amniótica, ela não é totalmente impermeável. A membrana amniótica é uma membrana semipermeável. E, portanto, numa situação de formação de coágulo retroplacentário, este sangue pode invadir a câmara amniótica. Este sangue pode se misturar ao líquido amniótico e levar ao que nós chamamos de hemoâminio, que é justamente este sangue que invade pela membrana amniótica. Ah, mas não teve rotura de membrana. Não importa, existem poros na membrana. Isso pode acontecer. Tá? E outra coisa é que este sangue que está se acumulando, ele pode tanto invadir para este lado, quanto invadir para este. Este sangue, ele pode se infiltrar nas camadas do miométrio e levar a um quadro que nós chamamos de útero de Cuvelert. O que é o útero de Cuvelert? É um útero arroxeado, amolecido, que não contrai pela presença de sangue no meio do miométrio. Por que isso acontece? Porque você tem essa área, esse sangramento que invade as fibras miometriais. Tá? Existe um sinal, né? Existe Então aí, olha, hemorragia externa, que eu falei para vocês, 80% das vezes, né? E hemorragia, coágulo retroplacentário, hemorragia oculta, 20% das vezes. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Você não vai fazer exame para diagnosticar DPP. Você vai suspeitar a partir da anamnese, o reconhecimento dos fatores de risco, os antecedentes pessoais e obstétricos, o exame físico, o que ela apresenta, se o tônus é normal, se o tônus é aumentado, se está sangrando, se a bolsa está tensa, se tem hemoâminio. Tá? E alguma coisa que na prática você não observa, é difícil, mas que na prova pode cair, é o aumento progressivo da altura uterina. Como que é isso? Você vai lá e mede a altura uterina, está em 32. Conforme vai havendo o descolamento da placenta, vai formando esse coágulo retroplacentário, e isso faz com que o útero se expanda, o útero aumente de tamanho. Então está 32, aí depois de 5 minutos está 33, depois de 10 minutos está 34. Isso na prática, gente, ninguém vai parar o atendimento, vai parar de atender a urgência para medir a altura uterina. Eu posso garantir para vocês que na prática nós não fazemos, é difícil você avaliar. Mas na prova já caiu. Então botava lá, observou-se aumento da altura uterina de acordo com a evolução do quadro. Queria te dizer que era um DPP. Tudo bem? Exames subsidiários. A ultrassonografia, ela só permite o diagnóstico em 25% dos casos. É um exame ruim para diagnóstico de DPP. Tá? Em 75% das vezes, o exame é normal. Não consegue diagnosticar nada. Tá? Então, diferentemente da placenta prévia, onde a ultrassonografia é fundamental, no DPP é absolutamente dispensável. Como é que eu posso fazer o diagnóstico de DPP por meio da ultrassonografia? Ou identificando esse coágulo retroplacentário, ou identificando coágulos no estômago do feto. Olha que absurdo. Quer dizer, este sangue tem que ter entrado na câmara amniótica, o feto deglutido este sangue, e aí o ultrassonografista vai ver coágulos no sangue no estômago do feto.
Naquela situação de urgência, de emergência, paciente sangrando horrores, com útero hipertônico, o feto quase morrendo, você vai ficar lá olhando o coágulo no estômago do feto. Só que não, né? Então, é um exame absolutamente dispensável, tá bom? Diagnóstico diferencial, o mais importante é a placenta prévia, mas também temos que pensar na possibilidade de rotura uterina, rotura de seio marginal, rotura de vasa prévia e ainda outras lesões que podem levar a sangramento, como lesão de colo, lesão de vagina, lesão de vulva. Como conduta, medidas gerais, monitorização materna, oxigênio em máscara, reposição volêmica e exames. Exames importantes, hemograma, coagulograma, exames de função renal. Tá? Conduta obstétrica. Se o feto está vivo e tem mais de 28 semanas, é parto. Parto por que via? A via mais rápida. É indicação absoluta de cesárea? Não. É o parto mais rápido. Ah, mas cesárea é sempre mais rápido. Mentira. Vou dar um exemplo. Mulher está em trabalho de parto no período expulsivo. Dilatação total, apresentação em +2. Está terminando de rodar, está numa occipita esquerda anterior. Vai fazer força de expulsivo, começa a sangrar em grande quantidade. Vamos dizer que ela sofreu violência obstétrica. Fizeram manobra... Manobra de? Isso, de Cristeler. Fizeram a pressão no fundo uterino. Começou a sangrar. O que provavelmente aconteceu naquela manobra de Cristeler? Um DPP. Qual que é a via de parto mais rápida neste caso? Apresentação cefálica, dilatação total em +2. Fórceps. Então, neste caso que eu dei como exemplo, o fórceps é mais rápido que a cesárea. Tudo bem? Então, se perguntarem, DPP é indicação absoluta de cesárea? Sua resposta é não. É indicação de parto pela via mais rápida. Tudo bem? Avaliar as condições. Se tiver com feto menor que 28 semanas ou feto morto, avaliar as condições clínicas maternas. Se a mãe estiver bem, o feto já está morto, infelizmente. Se a mãe estiver bem, você vai avaliar o trabalho de parto e vai verificar se existe chance de nascimento em até 6 horas. Se tiver chance, você acompanha o trabalho de parto. Se não tiver chance, você faz a cesárea. Deixa eu dar um exemplo. O paciente está em trabalho de parto, com 5 centímetros, ocorre um DPP e o feto morre. Não deu tempo de fazer cesárea e o feto morreu. Eu pergunto, ela está com 5 centímetros. Existe a possibilidade de o feto nascer nas próximas 6 horas? Existe. De 5 para 10, demora em média 5 horas, 1 centímetro por hora. Então, existe chance de nascimento em até 6 horas? Existe. Você pode acompanhar por 6 horas. Se em 6 horas não nasceu, você faz cesárea. Vamos dar um outro exemplo. O paciente está fora do trabalho de parto. Teve um DPP e o feto morreu. Você acredita que até você induzir o trabalho de parto, entrar em trabalho de parto, nascer esse feto, isso tudo vai acontecer em 6 horas? Pouco provável. O que você faz? Cesárea. Então veja, se o feto está morto, ou se o feto é inviável, vai ser cesárea, a não ser que você perceba que exista condições de nascimento em até 6 horas. Se não houver condições, a indicação é de cesárea. Tem que ter atenção para a hemorragia puerperal e útero de Cuvier, que nós já falamos. Esse quadro eu quero que você guarde com muito carinho embaixo do seu travesseiro. É o quadro comparativo entre DPP e placenta prévia. Você tem, no DPP, o início súbito, grave desde o começo. Na placenta prévia, é insidioso e gravidade progressiva.
O sangue no DPP, ele é escuro, ele é amarronzado. Na placenta prévia, ele é vermelho vivo, vermelho rutilante. O sofrimento fetal no DPP é grave e precoce. Na placenta prévia, é ausente ou tardio. Por que ausente? Porque às vezes sangra um pouquinho só e para de sangrar. Nem deu tempo de entrar em sofrimento fetal. Tudo bem? A hipertonia uterina no DPP é típica, na placenta prévia é ausente. A hipertensão arterial no DPP é típica, é a principal causa de DPP, na placenta prévia é rara, não tem correlação. O estado materno, os sinais de anemia grave não mantêm relação com as perdas sanguíneas. O que quer dizer isso? A mãe pode estar chocada e o sangramento vaginal estar ausente. Pode ou não pode? Por que a mãe chocou? Para onde foi esse sangue? Para trás da placenta. Na placenta prévia, os sinais de gravidade hemodinâmica estão diretamente relacionados com o sangramento vaginal. Quanto maior o sangramento vaginal, maior os sinais de anemia e de choque maternos. Tá claro isso? E o ultrassom no DPP pode ser normal, na placenta prévia confirma o diagnóstico. Para a gente terminar essa parte da aula, vamos falar sobre causas menos frequentes de sangramento do segunda metade da gestação. Primeira causa menos frequente é a rotura uterina. Então, a rotura uterina, ela acontece em 0,03 a 0,08 das gestações, mas esse número aumenta em 10 ou mais vezes em pacientes com cicatriz uterina. Então, a cicatriz de cesárea é a mais encontrada. E com isso eu posso dizer que a cesárea é um fator de risco para a rotura uterina. Porque se deixa uma cicatriz no útero e essa cicatriz pode romper durante um próximo trabalho de parto. A principal causa de rotura uterina é o uso inadequado de ocitocina. É uma causa iatrogênica. E também pode acontecer por um trauma. Então a gestante cai, bate a barriga, é agredida, bate o carro, pode acontecer a rotura do útero. Tá bom? Então, fatores de risco: cirurgia uterina prévia, malformação uterina, hiperdistensão uterina, então um polidrame, um gemelar, um macrossômico. Né? Só você imaginar, quanto maior a bexiga, quanto mais cheia de ar a bexiga, maior a chance dela estourar. Mesma coisa o útero. Quanto maior esse útero, quanto mais distendido esse útero, maior a chance dele romper. Tá? Doença trofoblástica gestacional, manobra de Christeller, pressão no fundo uterino ou acretismo placentário. A morbidade está relacionada com a mãe e com o feto. A morbidade materna está relacionada à hemorragia e à anemia, que podem decorrer do sangramento. A rotura vesical, que pode acontecer quando rompe a parede anterior do útero, pode romper e levar um pedaço da bexiga, levar uma rotura vesical, e até a necessidade de esterectomia. Do ponto de vista fetal, você tem risco de hipóxia, de acidemia, portanto de sofrimento fetal, e de distúrbio respiratório neonatal por conta de algum grau de anoxia intraútero. O quadro clínico. O quadro clínico, caracteristicamente, você vai ter o sinal de Bandel e o sinal de Frommel. O sinal de Bandel é uma distensão no segmento inferior com uma elevação próxima à pube. Se eu fosse fazer um desenho, meus desenhos são péssimos, mas se eu fosse fazer um desenho desse sinal de Frommel, eu diria que é assim, ó. Isso aqui é uma gestante de lado. Você achou que era o pão de açúcar? Não, não é uma gestante de lado. O que você observa numa gestante com sinal de Frommel é nessa região, deixa eu ver se me acompanha aqui, é nessa região suprapúbica uma elevação. Então, a hora que você toca, você percebe uma elevação na região suprapúbica. Fica elevado aqui. Tá? O sinal, isso aqui é o sinal de Bandel. O sinal de Frommel é o retesamento dos ligamentos redondos, especialmente, né, que faz com que o útero tome essa forma aqui, ó. Uma forma de ampulheta.
Então, o sinal de Bandel é aquela distensão do segmento inferior e o sinal de Frommel é o retesamento dos ligamentos redondos. Não existe um sinal de Bandel-Frommel, existe um sinal de Bandel e um sinal de Frommel. Geralmente eles estão presentes juntos. E eles são sinais de rotura ou de pré-rotura? Pré-rotura, porque depois que rompem eles desaparecem. Portanto, frente a um sinal de Bandel e de Frommel, o mais correto é realizar a cesárea, porque provavelmente você está numa situação pré-rotura. Em algumas situações você consegue diminuir, por exemplo, as contrações, a ocitocina, e a sua atitude pré-rotura é que vai determinar o sucesso do seu tratamento. Tá? Outros sinais do quadro clínico: sangramento vaginal, dor abdominal que desaparece após a rotura. Então, depois que rompeu, desaparece a dor e desaparecem as contrações uterinas. Ausência de batimentos cardíacos fetais, porque o feto tende a morrer rapidamente. O feto sobe para a cavidade, muitas vezes descola a placenta e o óbito fetal é muito rápido. E taquicardia e hipotensão materna. O diagnóstico ele é clínico, a confirmação é intraoperatória e a conduta é a cesárea de urgência. Tudo bem? Para terminar, vamos falar de rotura de vasos prévios. A placenta normal, a placenta humana, ela é discoide, hemocorial e deciduada. Discoide, porque ela tem a forma de um disco. Os cotilédones se agrupam e ficam em forma de disco. Ela é hemocorial porque ela não permite a mistura dos sangues. Fica sangue fetal deste lado, uma membrana, sangue materno deste. E as trocas se dão por esta membrana. Então ela é hemocorial porque não se mistura o sangue materno com o fetal. E ela é deciduada porque parte da decídua é eliminado junto com a placenta. Então na decídua, nós vamos falar disso na próxima aula, eu tenho uma decídua funcional e uma decídua basal. A decídua funcional é eliminada com a placenta no momento do parto. A decídua basal permanece no útero. Por isso que é chamada placenta deciduada. A placenta normal tem aí a sua parte fetal, é uma parte brilhante, cinza, né, acinzentada, bem prateada, e a inserção do cordão umbilical se dá no meio da placenta. Dá para ver na foto aí? Tá? Se você olhar no diapositivo, olha, o cordão umbilical ele se insere no meio do disco. Tá? É uma inserção central. Quando você olha do outro lado, é uma placenta de uma face materna. Na face materna, você tem essa placenta avermelhada com os cotilédones. Então, essa é uma placenta normal. Olha esta placenta aí. O que você está vendo nessa placenta? Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se eu te ajudo. Essa placenta você tem uma placenta aqui. Você tem uma outra placentinha aqui. Ó, uma placenta aqui e um pedacinho de placenta aqui. No meio das placentas, você tem membrana. Então, elas são ligadas por uma membrana. E o cordão está inserido aqui. Gente, o que existe provavelmente no meio destas membranas aqui, comunicando uma placenta a outra? Vasos. O que pode acontecer com esses vasos quando eu rompo a membrana? Romper os vasos. Rompendo esses vasos, da onde vai haver o sangramento? Da mãe ou do feto? Do feto. O sangue presente na placenta é materno ou fetal? Fetal. O sangue que está no cordão umbilical, o sangue que está nos vasos placentários é um sangue do feto. Então, se rompem estes vasos, a mãe vai sentir alguma coisa? Dor, hipotensão, anemia? Não. Vamos mostrar outra foto para ver se fica mais claro para você. Olha lá. Essa placenta chama-se inserção velamentar. Aquela outra é a placenta suscenturiada.
que é aquela que você tem uma microplacenta, uma mini placenta junto com a placenta maior. Essa outra aqui é a inserção velamentosa. Se vocês compararem esta placenta aqui, ó, tá vendo que o cordão ele se insere diretamente na placenta? Tá vendo que o cordão ele fica na parte central da placenta? Olha essa placenta aqui, ó. O que tem entre a placenta e a inserção do cordão? Uma membrana. O que tem nesta membrana? Um monte de vaso. Olha essa outra aqui, ó. Você tem a placenta. Onde que este cordão deveria estar? Aqui. Este cordão aqui deveria estar aqui. O que tem entre o cordão e a placenta? Uma membrana cheia de vasos. Só que é inserção velamentosa. Se ocorre a rotura desta membrana, o que pode romper? Os vasos. O que é rotura de vasa prévia? O que é placenta prévia? Placenta presente no segmento inferior que pode ultrapassar o orifício do colo, é isso? O que é vasa prévia ou vasos prévios? São vasos fetais, caso placentários, que podem estar sobre o orifício interno. Tá claro isso? Então, olha aqui no ultrassom. Eu tenho aqui o colo e o Doppler mostra uma série de vasos, ó. Vasos fetais em cima do orifício interno. Imagina uma placenta dessa, que estes vasos aqui estejam nesta região aqui. O que pode acontecer, especialmente quando rompe a membrana? Rotura de vasos prévios. Rotura de vasa prévia. Então, o que é uma rotura de vasa prévia? Uma rotura dos vasos que estão na membrana, ou numa inserção, ou numa placenta subcenturiada, ou numa inserção velamentosa. Esses vasos rompem e levam, basicamente, a um sangramento de origem fetal. Que não é em grande quantidade, porque o feto não tem tanto sangue assim, mas que é muito grave e com uma alta incidência de mortalidade fetal. Veja, ele tem 250 ml de sangue. Rompe esses vasos, começa a sangrar, em 2 minutos ele é sanguínea, ele sangra tudo e morre. O que a mãe sentiu? O sangramento. Ou a hora que rompeu a bolsa, percebeu que rompeu a bolsa, sangrou e o feto parou de mexer. Mas ela teve dor? Ela teve hipertonia uterina? Ela teve choque? Não teve. É o feto que está sofrendo tudo isso. Federal do Paraná 2015. Uma gestante de 38 semanas, fecundigesta com uma cesárea, com diagnóstico de placenta prévia marginal, encontra-se em trabalho de parto com 8 centímetros de dilatação. Feto com polo cefálico insinuado e boa vitalidade. O médico plantonista opta por uma amniotomia para acelerar o trabalho de parto. E o líquido amniótico tem aspecto hemático. Alguns minutos após a amniotomia, a paciente permanece com atividade uterina normal e o feto vai a óbito. A complicação mais provável foi rotura de vasa prévia. Tudo bem? A mãe estava normal. O feto morreu logo depois. O que ela observou é que quando rompeu a bolsa, sangrou junto com o líquido amniótico. O que deve ter rompido quando rompeu a bolsa? Os vasos prévios. Rotura de vasa prévia. Gente, vocês fazem uma salada com tal rotura de vasa prévia que ninguém tem a mínima ideia do que é isso, e é absolutamente fácil. Essa questão, a maioria dos alunos faz mamãe mandou. Ou responde placenta prévia, caso tivesse aí a... Não é. Federal de Santa Catarina, uma gestante em trabalho de parto apresenta sangramento vaginal importante, indolor e acompanhado de bradicardia fetal. O diagnóstico provável é rotura de vasa prévia, é indolor, tem trabalho de parto, tem bradicardia fetal quase que concomitante com óbito fetal rápido. O que é o diagnóstico? Rotura de vasa prévia.
Federal de Goiás, uma gestante admitida com queixa de sangramento vaginal importante e sintomatologia dolorosa abdominal, mucosas descoradas 2 cruzes em 4 e PA de 100 por 80. A palpação uterina demonstra útero contraído, sem intervalo entre as metrocístoles e batimentos cardíacos fetais de 100. Qual o diagnóstico provável? Gente, o que é uma paciente que tem sangramento vaginal importante, com muita dor abdominal e um útero com tônus elevado? Dá para errar uma questão dessa? Eu apresentei 9 questões para vocês na aula de hoje. Dá para errar qualquer uma das 9? Só se quiser levar tapa na cara quando você sair da prova. E botar eu na porta lá esperando para te dar essa patada. Porque não dá para errar essas questões. Não dá para errar essas questões. E eu mostrei para vocês questões de provas muito concorridas, inclusive da Unicamp, Federal do Paraná e assim por diante. Então, se você pegar essas aulas que nós conversamos, se vocês estudarem o que está no livro, assistindo a aula com a atenção que vocês assistiram e resolverem as questões que nós temos no livro, não vai errar a questão dos 2 temas mais importantes de obstetrícia, que são hipertensão e sangramento de segunda metade. Estamos combinados? Então, temos um encontro, eu acho que daqui mais ou menos um mês. Para vocês, um bom resto de final de semana, bom descanso, e nos vemos na próxima. Um grande abraço.